Nós vamos falar com o Paulo Vidigal a respeito das eleições do Sismar, que inclusive foi anulada. O Paulo Vidigal é da Chapa 2 e nós já ouvimos inclusive a comissão eleitoral e nos colocamos à disposição para que tanto a Chapa 1, 2 e 3 pudesse falar sobre o assunto. E hoje nós estamos falando com o Paulo, que é da Chapa 2. Paulo, como é que você viu a anulação das eleições do Sismar deste ano? Olha, a anulação das eleições do Sismar trouxe um prejuízo muito grande para toda a categoria. Os servidores hoje se questionam sobre essa anulação e os servidores não confiam mais na comissão eleitoral. O presidente da comissão eleitoral declarou publicamente num jornal, declarou numa entrevista a você, que reconheceu que errou ao proclamar o resultado, segundo ele. Ou seja, o Estatuto tem 5 ou 6 artigos que tratam da anulação da eleição, mas o presidente reconhece que errou ao proclamar o resultado. Nesse sentido... Quando fala que errou em proclamar o resultado, Paulo, é porque houve anulação, no caso de algumas urnas, e esses votos poderiam mudar a eleição. Então, a seu ver, o correto seria não ter proclamado aí o resultado das eleições e já naquele momento anulado a eleição, segundo o Estatuto, seria isso? Correto, seria isso. Mas eu gostaria de lembrar só o seguinte, Gilmar, a comissão eleitoral é composta de 5 servidores, 2 indicados pela direção e 3 eleitos em assembleia. O servidor, quando elege essa comissão eleitoral, ele elege a comissão para coordenar e conduzir todo o processo. Nesse sentido, a impugnação da urna, naquela noite, na noite da apuração dos votos, no final da apuração, houve um termo de proclamação do resultado que as 3 chapas concordaram com o resultado. As urnas foram corretamente impugnadas pela comissão eleitoral, corretamente impugnadas, e o termo de proclamação do resultado, as 3 chapas concordaram com o resultado e assinaram que não tinha nada a questionar. Ou seja, naquele momento, a comissão eleitoral deveria, segundo o próprio presidente, não ter proclamado o resultado. A comissão eleitoral errou gravemente ao proclamar o resultado, segundo o próprio presidente da comissão eleitoral já reconheceu. É importante lembrar que a responsabilidade de não proclamar o resultado é da comissão eleitoral, que funciona nessa eleição, como eu disse, como se fosse um juiz, como se fosse um árbitro. É a comissão que coordena, que dirige o processo eleitoral. Então, nesse sentido, a responsabilidade do prejuízo que hoje, principalmente prejuízo político, que a nossa entidade sofreu, é a responsabilidade da comissão eleitoral. Nesse sentido, devido à falta de confiança que os servidores não têm mais nessa comissão eleitoral, pelo desconhecimento da comissão quanto ao estatuto, os 500 servidores assinaram uma convocação para uma assembleia extraordinária. É a primeira vez na história do sindicato que isso vai acontecer. 500 servidores assinaram, chamando uma assembleia extraordinária que vai acontecer amanhã, sexta-feira, às 18h30 na Câmara de Vereadores. Então nós chamamos todos os servidores filiados para que possam ir a essa assembleia e decidir, se destitui essa comissão eleitoral que descumpriu o estatuto, que não conhece o estatuto, ou se essa comissão deve permanecer. Na nossa opinião, e na opinião dessas 500 pessoas, 500 trabalhadores filiados que assinaram essa convocação, a comissão, os servidores perderam a confiança na comissão eleitoral. Nós temos a informação que as eleições poderão, inclusive, no caso, essa comissão eleitoral convocou as eleições para o dia 3 e 4 de dezembro. Você acredita que esse prazo possa ser mantido? Acredito sim. E digo mais, caso os servidores decidam por destituir a comissão eleitoral, nós temos total interesse em manter as datas que foram determinadas pela atual comissão eleitoral. Porque para nós é extremamente importante que a eleição aconteça ainda esse ano, porque nós temos várias demandas dos servidores, nós temos a database do reajuste salarial, da recomposição salarial, o reajuste salarial que é em março, está aí logo no começo do ano. A gente tem várias demandas que estão paradas, que estão estacionadas e que é importante que a eleição ocorra o quanto antes para que essas demandas
possam ser resolvidas. É importante que as eleições aconteçam rápido, aconteçam logo, porém com uma comissão que conhece o Estatuto, que respeita o Estatuto. Nós falamos com Paulo Vidigal, ele é da Chapa 2, e nós colocamos também à disposição, tanto para a Chapa 1 quanto para a Chapa 3, para que possa dar a sua opinião e falar sobre as eleições do Sismar aqui no espaço Face News.